Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 23 de agosto. Eu abri o tarô, tirei as cartas e vou mostrar para vocês o que o tarô quer que eu diga. Foi essa a minha pergunta. O que eu posso dizer para as pessoas hoje, dia 23 de agosto? Então eu vou virar junto com vocês. Primeira carta é o sacerdote, o sumo sacerdote. Ela fala sobre a necessidade da gente prestar atenção nos ensinamentos que a vida dá para a gente, nas pessoas importantes que chegam para a gente no momento certo, prestar atenção na opinião dos outros, ouvir com mais cuidado, estar mais atento, estar mais equilibrado, não ficar preso em antigas verdades que talvez não resolvam os problemas que você precisa resolver. O louco fala sobre uma jornada essencial. Quando eu falo essencial, eu estou me referindo à sua essência. Então é assim, o louco te convida para entrar em movimento de acordo com a sua essência. Não mais de acordo com o que a vida traz para você, de acordo com aquilo que os outros trazem para você, de acordo com aquilo que está fora de você, né? É uma carta que convida você a se olhar por dentro e se expressar dentro da sua essência. Então é legal, né? Você tem o convite do aconselhamento, de ouvir as pessoas e ao mesmo tempo a atenção que você precisa dar para você mesmo. É uma carta que convida muito a uma meditação, muito a um conhecimento, autoconhecimento interno importante. Do lado dele, do louco, a gente tem a temperança, que é, eu sempre falo, uma das minhas cartas favoritas, se não a minha favorita. Pés no chão e asas para voar. E a necessidade, a possibilidade e o desenvolvimento de um talento raro, que é o equilíbrio, a temperança, o balanceamento do que realmente tem valor, daquilo que não tem valor, de como a gente tem habilidade e capacidade de transformar as coisas que aparentemente podem nos ferir em coisas boas e positivas. Tá tudo dentro da gente, né? Depende muito do que a gente quer, do que a gente espera, do que a gente acredita. Então, é assim, presta atenção que nessa cabeça tem um girassol representando o sol, representando a luz, representando a claridade na mente da gente. Então é assim, vamos pensar com clareza, vamos sentir com clareza, vamos atuar com clareza. Isso vai te trazer mais equilíbrio nessa sua jornada. A torre é uma energia ariana, uma energia de força, né? de embate muitas vezes, de luta. É assim, ao mesmo tempo ela me diz que, olha, tá vindo coisa para você, tá vindo muita coisa para você, né? Você vai passar por momentos importantes, decisivos, e você vai ter que botar o pé no chão. Você vai ter que destruir um pouco das suas fantasias e entender como é importante acreditar em você, como é importante seguir a sua intuição e brigar por ela, né? Fazer ela acontecer. Bota os pés no chão, né? Quer dizer, se você está ouvindo o que as pessoas têm para dizer, aprendendo com isso, se você está disposto a viver a sua essência com os pés no chão, apesar das asas que você tem para voar, e principalmente com essa cabeça iluminada, joga fora aquilo que não presta, joga fora aquilo que não cabe mais na sua vida e traz para dentro só aquilo que é realidade, aquilo que não está num castelo, num sonho, numa ilusão, aquilo que está na sua vida de verdade. Isso é o que vai te trazer equilíbrio, isso é o que vai te trazer justiça. Tem muita coisa boa reservada, sabe? Tem muita coisa boa para a gente viver, mas a gente precisa primeiro acreditar em tudo aquilo que está chegando. Acreditar de verdade. Saber que já chegou, saber que já deu certo, saber que já aconteceu. E depois a gente precisa ser grato, a gente precisa realmente agradecer pela realidade que a gente está construindo, pela realidade que a gente está desejando, que a gente quer viver. Seja grato, agradeça, sempre que possível, agradeça. O agradecimento faz o seu cérebro, o seu coração, a sua energia vibrar de uma maneira positiva, como se aquilo realmente tivesse já acontecido. Então, esse agradecimento ajuda na realização dos seus sonhos, ajuda
na concretização daquilo que você acredita. Vamos em frente. A segunda linha começa com a estrela. Estrela é uma carta muito bonita porque ela fala sobre o seu potencial de acordo com o que você é percebido. Mas veja que a estrela separa o vermelho do azul, o bom do mal, o que presta do que não presta. A estrela, ela te conduz pelo bom caminho. Ela faz você se perceber como, dentro daquela essência que a gente estava falando antes, como uma possibilidade de brilho, uma possibilidade de realização, uma possibilidade de iluminação. E as pessoas que têm a sua energia notam e se aproximam e somam. E isso é muito bacana, muito, muito bacana. A carta seguinte é a carta da sacerdotisa. E olha que interessante, né? Se eu puxar só esse quadrado, eu tenho o sacerdote, a essência, o brilho que faz você brilhar, iluminar, conduzir. E na sequência eu tenho a sacerdotisa, que é um apoio espiritual muito importante a gente estar atento em tudo aquilo que vem do alto. Notem, nas duas cartas, tanto na sacerdotisa quanto no sumo sacerdote, no sacerdote ou no hierofante, como você quiser chamar, a gente tem as duas torres, né? O positivo e o negativo. Temos também a estrela aqui. Aqui a gente tem o positivo e o negativo. E muita lua ao redor de de toda a figura, né? Isso fala sobre emoção, sobre sentimento, né? Enquanto o sacerdote fala sobre pensamento, aqui fala sobre sentimento. A importância da gente entender, direcionar e sentir de verdade, se permitir sentir. Por mais que você, de uma certa maneira, tenha cansado de sentir, de oferecer seu sentimento, por mais que isso já tenha te magoado de alguma forma, tá na hora de deixar isso passar. Tá na hora de você voltar a sentir com intensidade, sentir de verdade. Faz muita diferença, muita diferença. Puxa, a carta central é a carta da morte. A morte é um corte. A morte mostra o fim de um período, o início de um período novo. Um período em que, enfim, as coisas não são mais como eram antes, né? As coisas ganham uma nova perspectiva. Para algumas pessoas, o sentimento de transformação pode pressupor uma perda? Pode, mas não obrigatoriamente. O que muda aqui é a percepção, né? Não obrigatoriamente a realidade, mas sem dúvida a percepção. É aquele momento em que a gente começa a se dar conta de que a gente andou por um caminho que não levou a gente a um lugar bom e a gente precisa de um novo caminho. Então a morte vem trazendo essa possibilidade da gente encerrar uma luta que não vale a pena. Isso não quer dizer desistir, isso não quer dizer deixar para lá, isso não quer dizer perder, isso quer dizer escolher melhor as batalhas, né? Seguir melhor os caminhos, reescolher os caminhos, se permitir trilhar outros caminhos que vão te levar para lugares mais interessantes, sem dúvida nenhuma. Ah, que legal. A carta seguinte, a morte, né, que fala desse corte, fala sobre o destino, sobre o livre-arbítrio, né, sobre a possibilidade de escolha que a gente tem. Essa carta eu acho cheia de simbolismos e muito interessante, né? Ela tem um dragão subindo, um dragão descendo, ela tem um círculo limitado por uma cobra que morde o próprio rabo, ela tem uma esfinge, ela tem asas, ela tem espadas, ela tem um monte de coisa. Enfim, o que eu vejo aqui é um recado de que a vida é feita de altos e baixos, e que está na hora da vida ganhar outra perspectiva. E quem pode fazer isso é você. Está tudo dentro de você, está tudo dentro desse círculo. Todos os elementos, todas as forças, todas as capacidades, possibilidades que você tem estão dentro de você. Está na hora de você entender isso e fazer essa roda girar a seu favor. É o seu livre-arbítrio, é a sua vontade que vai fazer isso acontecer. É a sua força, sem dúvida é a sua força. Energia de leão, né? Energia forte, poderosa,
de quem enfrenta os problemas, de quem não foge deles, de quem entende que tem muitas e muitas possibilidades na cabeça, tem lá o símbolo do infinito e tem lá o sol na cabeça dessa mulher que está abrindo a boca do leão sem fazer muita força. Essa carta fala sobre as possibilidades que você tem e que você precisa descobrir dentro de você. É só aproveitar o seu caminho, aproveitar as suas escolhas e tomar partido delas com força, com vontade. A carta da força significa a carta da vontade, né? Tenha objetivos claros e lute por eles. Isso é importante. E eu falo e ouço, porque eu sei que eu também preciso disso, como a maior parte das pessoas que eu conheço. Se você não tiver objetivo, se você não sabe para onde você está indo, a única certeza que você tem é que você não vai chegar. Então, assim, é legal você saber para onde você está indo. Parar de andar por andar, parar de fazer por fazer as coisas com propósito. O enamorado, ele pode falar, assim, de uma nova relação, de um novo relacionamento, de um novo amor e tal, mas veja, eu tenho aqui um homem e uma mulher se despedindo de uma mulher mais velha. De uma certa maneira, o que essa carta fala esse cara está saindo da zona de conforto dele para viver uma coisa nova, para viver um momento novo. Isso faz muito sentido com a morte, com a roda da fortuna e com a força. Então, o que o tarô está dizendo olha, não está mais na hora de ficar na zona de conforto, no colo da mãe, está na hora de buscar novos horizontes, experimentar outras coisas, sair, se mostrar, ver gente, trocar, conhecer, ampliar. Tudo isso vem no momento que você coloca o teu corpo em ação, a tua mente em ação e principalmente o teu coração em ação, né? Claro que não é para ninguém sair por aí fazendo loucura, né? A carta do ermitão é um lembrete de que você já se machucou, você já passou por momentos delicados, ruins, difíceis, e você aprendeu com eles. Aprendeu tanto que agora você, quando vai andar nessa estrada, você leva uma luz na mão, a luz da experiência, a luz do que você já passou, a luz do que ficou guardado, né? Essa luz ilumina o seu caminho, evita que você caia de novo nas armadilhas do passado. A mesma coisa acontece com esse cajado que está na mão do eremita, que conduz e apoia ele. É importante você caminhar por caminhos onde você se sinta seguro. Você não é obrigado a buscar o desconhecido só porque o desconhecido é desconhecido, né? É muito mais legal você entender que existem armadilhas, saber que você vai passar por momentos difíceis e estar preparado para isso. Porque sempre vai acontecer, mas se você quiser superar, é você mesmo, é você que vai fazer isso acontecer, é você, essa superação está em você. É legal porque são cartas que trazem muitos elementos muito fortes, né? A estrela, a lua, o sol, e aqui a gente tem a estrela mais uma vez, iluminando também o caminho desse ermitão que segue seu caminho, independente. Desculpa, de vez em quando passam os carros aqui e atrapalha. Independente do que você vá fazer, o importante é fazer, o importante é viver. Tanto a carta dos enamorados quanto a carta do ermitão pedem o movimento, pedem a ação, convidam para a ação. Muito legal. A lua, eu acabei de falar dela, né, das estrelas, do sol e tal. A carta da lua, especificamente, ela fala sobre amadurecimento, ela fala sobre como fica mais fácil, a partir do momento que se sente mais maduro, você alcançar novos horizontes, você conseguir olhar a mesma coisa de outra forma, você conseguir se entender de uma outra maneira, se perceber de uma outra maneira, quando você se dá conta de que você tem muito mais dentro de você do que você costuma botar para fora, do que você costuma observar. Você não precisa de ninguém que te diga isso. Ninguém. A única pessoa que precisa saber
quem você é, o que você tem, o que você pode fazer de diferença é você mesmo. Então, vamos em frente. Vamos em frente de uma maneira mais madura. Outra carta que convida ao movimento, né? A primeira carta do tarô, o mago. O mago coloca na mesa todos os naipes do baralho. Então eu tenho paus na mão dele, eu tenho copas, eu tenho ouros, eu tenho espadas, eu tenho tudo. E tenho também um infinito na cabeça, com o sol ainda mais iluminado do que aquele sol que estava na cabeça da força, né? É um convite para viver, é um convite para andar. É legal porque o mago, depois do corte da morte, que é a carta central, ele te fala, olha, agora você passou maus bocados, aprendeu, sofreu, se magoou alguém, enfim, aprendeu de alguma forma, agora segue. Agora segue porque as coisas nunca mais vão ser como foram e as possibilidades que você der às coisas são as possibilidades que você vai receber das coisas. Então, acredita e deseja e foca, coloca objetivo e segue em frente. O mago te convida a acreditar em você, na sua escolha. Por isso ele aparece embaixo da roda da fortuna, que fala do livre-arbítrio. Então, é assim, acredita, define o objetivo e vai em frente, porque as coisas estão prontas para acontecer. E a última carta é o diabo. O diabo é muito interessante aparecer do lado do mago. Se você reparar, o mago tem a mão esquerda para cima, a mão direita para baixo. O diabo tem exatamente o oposto, né? A mão direita para cima, a mão esquerda para baixo. Enquanto o mago fala, olha, acredita, vem da energia superior, da fonte divina, do divino, de Deus, de onde você quiser acreditar, uma energia que você está pronto para dar terra, né? Uma energia que você está pronto para viver. O diabo, por seu lado, fala é assim, o que você faz volta, sabe? Da mesma maneira que você consegue dar terra na energia, você consegue dar céu na energia. Você consegue tirar do prático, do mundano, do dia a dia, do individual, das coisas difíceis que você vive, a energia que você é capaz de transmutar e jogar para o universo e tirar de você, fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais bacana, mais real, de verdade. Essa carta também fala sobre atração, sobre possibilidades de pessoas que surgem na sua vida. É uma carta que te convida a refletir sobre o humano que existe em você, e do lado do mago ela convida você a refletir sobre o divino que existe em você também. Então, assim, uma do lado da outra fala sobre como é divino esse ser humano e como é humano esse ser divino. E é muito bacana isso, é muito bacana ter os dois juntos. E eu acho que o diabo pode trazer alguma percepção negativa para algumas pessoas, de energias ruins e tal. Então, só para não acabar com essa carta, eu vou puxar mais uma carta, que é a rainha, a imperatriz. A imperatriz é muito legal. A imperatriz é uma força, uma liderança, um poder concentrado em uma energia suprema. Ela está sentada, mas ela tem asas, ela vai onde ela quiser. Ela tem escudo, mas ela não precisa usar, ela está guardando o escudo. Ela mostra o cetro do poder para deixar bem claro que é ela que manda na vida dela. Da mesma maneira que ela pisa nessa lua que está embaixo dos pés dela, para dizer que ela é capaz de entender e dominar os sentimentos e projetar os sentimentos. Isso não quer dizer suprimir os sentimentos, não quer dizer diminuir os sentimentos, quer dizer aprender com eles, conviver com eles, projetar eles, dar sentimento a quem tem sentimento para receber e para devolver. Né? Sentimento se alimenta de sentimento. Qualquer um, para o bem ou para o mal. Amor se alimenta de amor. Raiva se alimenta de raiva. O papo de quando um não quer, dois não brigam é por isso. Se um tem raiva e o outro não,
não adianta, a raiva do um vai acabar morrendo. Se os dois têm raiva, isso só vai crescer. É a mesma coisa com o amor. Se um tem amor e outro não adianta nada. O amor é aquelas contas de zero, né? 3 vezes 0 é 0, mas 12 milhões vezes 0 também é 0. Então não importa o esforço que você faça sozinho, se você estiver sozinho. Então se você não tem troca, você não tem resultado. Então passa por aí. E ela tem um grande sol atrás dela, iluminando o caminho e dizendo, olha, quem manda aqui sou eu. Quem é capaz de fazer as coisas acontecerem, quem é capaz de fazer as mudanças, quem é capaz de fazer a escolha, quem é capaz de seguir esse novo caminho, sou eu. A energia imperatriz, a energia de poder, a energia que comanda o teu próximo passo, teu próximo movimento em direção à evolução, aprendizado, a tudo isso que a gente vê viver nessa vida. E é isso, gente. Esse é o jogo de hoje. Eu espero que ajude, que ressoe com você. Muito obrigado por ter assistido. E se você gostou, compartilha. E eu vou deixar esse vídeo no YouTube e compartilhar nas minhas redes sociais. Tá bom? Obrigado.